ficar indo atrás desses hackzinhos, dessas maneiras, esses jeitinhos de você conseguir vender mais na sua pousada, pode ser o grande responsável pela falência do seu negócio. Então, vamos lá que a gente vai explicar isso melhor aqui, né, Ricardo? Acho que agora a galera vai começar a entender melhor. Então, pensa aqui comigo. Hoje na aula 2, eu falei sobre a questão da diária ideal e como a maioria dos pousadeiros não vende pelo valor da diária ideal, porque ou copia, ou vê o quanto é a média da cidade, ou chuta esse valor, ou intui, né? Tem uma intuição boa, tá? Para fazer vender mais. Ou então aqui, ó, faz igual que o pessoal achando que ó, o influenciador digital dá certo também, né? Olha lá os hackzinhos que a gente acha que dá certo, mas olha lá. O que acontece, gente, quando a gente vende pelo preço errado, é que a gente pode multiplicar o nosso prejuízo. Então, eu vou dar um exemplo disso já para vocês entenderem melhor essa questão da multiplicação do prejuízo. Mas pensa comigo, se você tem prejuízo numa diária, se você tiver 10 diárias com prejuízo, você vai ter 10 vezes aquele prejuízo, vai perder muito mais. Outra coisa que acaba acontecendo quando a gente só vende mais, né, Ricardo? Isso tem tudo a ver com a questão do marketing, é você atrair o hóspede errado, né? Literalmente, porque a galera que tá vindo pelo preço baixo, ou seja, tipo, eu tô querendo vender mais, mas eu tô com um preço muito baixo, um preço que não tá pagando, esse preço vai escalar pessoas erradas para você. Principalmente as pessoas que estão focadas muito no que elas podem pagar e não necessariamente no que a tua pousada oferece. Esse tipo de pessoa, a gente vive falando aqui nas lives, que não é o tipo de hóspede ideal para você que quer lucrar, que quer ter um negócio que pague as contas, que sobre dinheiro, que o ano de vocês feche no azul. Esse não é o tipo de cliente que vocês vão ter que focar. Vocês vão ter que focar num cliente mais qualificado. Mas esse mais qualificado não vai vir com essa faixa de preço muito baixa. Porque ao longo desse processo, você vai ter que começar a focar em o que você vai oferecer, como você vai oferecer, e você não vai achar esse cara super qualificado com uma diária errada. Você vai ter que dar para ele esse padrão, até inclusive a galera vive falando isso. Quando você cobra um valor mais alto, quando você cobra um valor diferente, um valor que mostra o benefício, a galera quer entender melhor o que você tem por aquele preço. Isso faz com que a pessoa entenda o teu conceito de hospedagem e realmente vá pelo que você oferece, não necessariamente porque você é o mais barato da região, certo? Então, isso é muito importante. Vender demais também acaba com as vagas que você pode deixar para os teus clientes bons e você acaba trocando por esses muito ruins, né, Nai? Isso é verdade, gente. Aí vocês ficam focando nesse tipo de hóspede, que é aquele hóspede que vai vir, não vai gostar, não vai recomendar a sua pousada, inclusive vai desrecomendar a sua pousada e, pior ainda, ele não vai voltar. Então é um hóspede que você gastou para trazer ele para dentro da sua pousada, porque sempre tem um esforço de marketing para você trazer um novo hóspede para sua pousada, e aí ele não vai retornar, ou seja, ele te deu prejuízo e ainda não vai retornar. Prejuízo duplicado. E o que pode acontecer ainda, que também as pessoas não se ligam nisso, é que quando você não fideliza os hóspedes, você sempre tem que ficar indo atrás de hóspedes novos para sua pousada, você acaba tendo que gastar mais ainda com marketing. Então você tem que gastar mais com marketing pago, você acha que você tem que gastar mais com os OTAs, entrar em todas as promoções deles, aumentar a sua comissão com eles, para que você apareça mais. E isso só faz o seu prejuízo aumentar ainda mais, porque você está cobrando errado, já está tendo prejuízo e aí você começa a gastar mais. Ou seja, fiasco na certa. E essa questão de diminuir o preço, que muita gente acha que é a solução, nossa, já diminui meu preço aqui, continuo não vendendo. Mas a grande verdade é que você pode ainda diminuir o preço e começar a vender mais, só que aí você piora o negócio, já tinha prejuízo, diminuiu, tem mais prejuízo, escalona ainda mais esse seu prejuízo. E eu quero trazer um exemplo prático aqui para vocês agora, para vocês entenderem como que isso faz toda a diferença aí na sua pousada. Então, vamos fazer uma conta básica aqui, tá, gente? Números hipotéticos, só para ficar fácil na hora da gente pensar nos números, tá? Então, pense aqui comigo. Você está cobrando o valor da sua diária de maneira errada. Então, se você está cobrando da maneira errada, eu vou supor aí que você está tendo um prejuízo de R$20, tá? Por cada diária vendida. Então, pensa comigo. Se no mês
você está vendendo a sua diária por um preço que você está tendo um prejuízo de R$ 20 a cada diária. Se você vender 20 diárias, desculpa, se você vender 100 diárias, você vai ter um prejuízo de 20 vezes 100, que é R$ 2.000. Então, você tem um prejuízo de R$ 2.000 por vender 100 diárias que estão te dando um prejuízo de R$ 20. Agora, pensa o contrário. Vamos pensar que você arrumou a sua diária, tá tudo lindo, maravilhoso, e ao invés de R$ 20 de prejuízo, você vai ter um lucro mínimo dos mesmos R$ 20, tá bom? Tá? Só para ficar fácil da gente entender. E ao invés de você vender 100 diárias, você vende metade, você vende 50, porque você não precisa vender mais, né? Você está lucrando, você não está focando em vender mais, você está focando em lucrar primeiro. Aí, dessas 50 diárias que você vendeu, com R$ 20 de lucro, quanto que você vai ter de lucro? R$ 1.000. Então, pensa aqui comigo, o que você prefere? Você prefere ter um prejuízo de R$ 2.000 vendendo mais, ou você prefere ter um lucro de R$ 1.000 vendendo menos? Faz mais sentido ter um lucro de R$ 1.000, né, Ricardo? Com certeza. E, inclusive, tem muita gente que às vezes se perde por causa do número, né? Pô, mas se eu estou vendendo 100 diárias, ao invés de eu estar vendendo 50, é melhor vender 100. Mas quando você aprofunda e você entende os seus custos, começa a ver que não vale a pena você vender 100 diárias se o preço dessas diárias for ruim para o teu negócio, certo? Então, esse exemplo que a Nath falou aí, tipo, meio que escancara o negócio, certo? Que às vezes mais vale você vender menos, que inclusive você vai trabalhar menos e vai ter um resultado melhor. É isso mesmo, gente. É ter um conceito de venda com mais qualidade, ou como a gente gosta de chamar, o venda melhor, tá? Primeiro, você foca em ter lucro. Depois você foca em vender mais, tá? Não adianta você querer inverter essa situação, porque não dá certo. Porque se você foca primeiro em vender mais, depois só que você vai pensar na questão de lucro, você já está operando no prejuízo. E aí, muitas vezes, você não consegue voltar a lucrar porque você entra numa roda, você não consegue sair dessa roda, que vai te deixando perdendo cada vez mais dinheiro aí na sua pousada. Tem uma analogia que a gente já usou aqui no outro treinamento até, que é a questão das correntes e catapultas, né, Ricardo? Então, quando você tem... O custo é como se fosse uma corrente. Então, imagina uma bola de ferro bem pesada, aquela dos desenhos animados, que está presa na perna, né, do prisioneiro. Aquela bola é como se fosse os seus custos. Então, eles estão te puxando lá para baixo e aí você tenta vender mais, você tenta pular, você tenta saltar com um peso pesado ali nas suas pernas. Então, o que você precisa fazer de maneira correta para evitar isso, Ricardo? Na verdade, galera, tipo, vamos aprofundar nesse conceito da analogia. Muitas vezes a galera pensa assim, pô, para mim vender mais, eu preciso fazer um marketing melhor, eu preciso aparecer mais, igual a Nath já falou aqui de várias crenças que a galera tem, vários hackzinhos que vocês querem para chegar lá. Esses hackzinhos nada mais são do que essa catapulta para vocês, pousadeiros. Então vamos pensar aqui, tipo, igual a galera comentou aqui dos influenciadores. Pô, o influenciador vai indicar a minha pousada e eu vou vender mais. Isso seria uma catapulta para o teu negócio. Vai vender mais, vai aumentar o teu fluxo, certo? Mas o que muitas vezes a pessoa esquece são desses custos, dessa bola de ferro, dessas correntes que estão te segurando. Porque o que acontece? Se o peso for demais para a potência dessa catapulta, vamos dizer assim, vai acontecer que você não vai ir muito longe e provavelmente a tua queda vai ser brusca, tá? Então, isso é um grande problema. E para resolver isso, para você realmente não ter esse efeito, você precisa fazer as coisas da maneira correta. O que é fazer as coisas da maneira correta? Você vai ter que ter um valor de diária eficiente, um valor de diária lucrativo para a tua pousada. Assim como você também vai ter que otimizar os teus custos, parar de desperdiçar com muita coisa. Inclusive, um dos tópicos que eu vejo a galera mais repetindo aqui é sobre o café da manhã. Que muita gente acaba deixando de lado, mas que só isso aí você já poderia ter uma boa taxa de lucro só cortando desperdício em café, né, Nath? Pois é, até a Márcia falou isso, né, no depoimento que ela deu na aula hoje. A Márcia, para quem não viu a aula ainda, é uma das minhas primeiras alunas. E ela achava que estava tudo bem na pousada dela, até
ela entrar para o DPR e entender o quanto que ela desperdiçava, o quanto que ela jogava fora no café da manhã, e desnecessariamente, tá, gente? A pousada dela continua com um café da manhã maravilhoso, só que agora ela não joga dinheiro fora. E essa é a grande diferença que faz você ter uma diária realmente lucrativa, como eu expliquei nessa aula hoje de manhã também. A gente tem essa impressão errada de que a gente não precisa tomar conta dos custos para ter lucro na diária. Mas os custos são a parte mais importante na hora de considerar a sua diária. Como o Ricardo mesmo disse, um peso que pode estar impedindo você de conseguir vender mais. Ou, na verdade, você pode até conseguir vender mais, só que o seu resultado não é tão bom. E aí você começa a achar que a pousada não vale a pena. E aí você acha que não tem jeito, que realmente você tem que baixar o valor, que tem que vender mais e mais e mais e mais, que tem que fazer mais quartos, que é um erro clássico do pousadeiro. Ele fala, olha, eu não estou conseguindo pagar as contas. Em vez dele arrumar a gestão, ele vai, pega um empréstimo no banco e faz mais quartos. Só que aí ele multiplica o problema dele, né, Ricardo? Além dele ter mais um custo ali, mais um empréstimo para pagar, mais trabalho porque ele tem mais quartos agora, então tem mais gastos com manutenção, tem mais oferta para oferecer também, e aí o que acaba acontecendo? Acaba achando que o pousada não é um negócio lucrativo. Então, pessoal, vamos abrir os olhos para isso, porque o lucro tem que ser a atenção número 1 de vocês, pousadeiros.